como é esse caso que o CAD está investigando. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que foi, o que é essa investigação que o CAD instaurou e o que ela revela e o que ela exige de cuidados de equipes de RH. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberta, eu sou a head da área de propriedade intelectual e proteção de dados do Estoque Forbes. Eu estou hoje aqui substituindo a Paula Carrara, que foi anunciada antes, ela teve um imprevisto, então ela não está podendo participar hoje com a gente aqui. Ela é a sócia da área de companhias fechadas e a minha área está inserida dentro da área dela. Minha área dela é um pouco mais abrangente. E todo o meu histórico é com propriedade intelectual, que eu comecei a trabalhar desde a época da faculdade. Há mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, eu fui fazer um mestrado fora, que tratava não só de propriedade intelectual, mas também de antitrust e outras especialidades, e aí eu acabei me apaixonando um pouco por essa área de privacidade e proteção de dados. Na época era bem incipiente aqui no Brasil, a gente não tinha nem ainda uma lei mais compreensiva, era um assunto pouco conhecido, né? Ainda é. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada aqui no Brasil em 2018 e só entrou em vigor no final do ano passado. Então, assim, com a pandemia, com toda essa confusão que teve em 2020, as empresas ainda estão engatinhando um pouco nessa área, muitas delas ainda estão no projeto de adaptação, né? Tentando adequar a empresa às normas da LGPD e de outras normas de privacidade e proteção de dados que a gente tem escassas no Brasil. E o assunto que a gente vai falar aqui hoje, ele tem um pouco de relação, né, com o tratamento de dados pessoais e tem aí um pouco de interseção, né, com alguns pontos da LGPD, então eu estou aqui só para dar uma pincelada nesse assunto. E obrigada pelo convite a todos, bom dia. Bom dia, Roberta. É um prazer enorme receber todos aqui, né, nesse evento. Meu nome é Elton Moraes. Eu acabo trabalhando muito com a parte de recursos humanos, tenho aí mais de 20 anos, né, dentro dessa área, atuando principalmente do lado de cá, do que a Roberta, a Daniela e a Ana trouxe justamente como desafios para essa área que lida com remuneração, lida com avaliação de desempenho, lida com dados muito sensíveis, né, voltados principalmente à forma como se relacionar com o empregado. Então, o empregador e o empregado. Então, para a gente é um prazer enorme estar aqui com a Storch Forbes em nome de vocês, para falar de um assunto que é tão sensível e que tem gerado um medo gigantesco na área de recursos humanos. As pessoas têm se afastado de trocar benchmarks, justamente por entender que muitas vezes essa exposição de dados e informações pode colocar em risco toda a marca de uma organização. E a gente sabe que sim, pode colocar em risco, mas existem formas seguras e formas adequadas de se fazer essas trocas de informações. Então, é muito importante entender os impactos que tem toda essa questão do trust, da forma como as empresas podem justamente atuarem de uma forma positiva, no sentido de fortalecer a competitividade entre elas, mas, ao mesmo tempo, de ser saudável essa forma de troca de informações. Então, é um prazer enorme que eu recebo aqui vocês, para que a gente possa, então, discutir e adentrar um pouco mais sobre esses resultados. Vou passar para o Fábio agora, para que ele possa aí conduzir a apresentação e diretamente passar a Daniela, a Roberta e a Ana, assim, por conseguinte. Eu já vou passar direto para as especialistas no assunto. Então, imagino que se, por favor, a Storch Forbes vai comentando as questões jurídicas, leis, especificamente, que cobrem aqui o tema. Enquanto isso, eu e o Elton vamos dando a nossa vivência de RH. Então, em determinada situação, a gente está apertado com alguma informação, não se deve fazer isso. Usar, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Então, por favor, não sei quem das meninas vai tocar aqui, mas a gente vai complementando. Tá bom. Acho que eu vou começar por aqui com um tema, acho que contextualizando, né, a discussão. Primeiro com o que aconteceu, o que o CAD tem investigado, porque o CAD abriu uma investigação. Acho que muitos de vocês já têm conhecimento que o CAD abriu uma investigação contra empresas de healthcare e contra executivos, funcionários dessas empresas,
foi muito recentemente isso. E o que ele quer com essa investigação? Então, basicamente, o CAD abriu uma investigação no início desse ano, março, abril, e ele instaurou essa investigação contra uma série de empresas de healthcare no Brasil, nem todas elas concorrentes diretas nos mercados de produtos, serviços que elas ofertam, e contra vários funcionários executivos de RH que estão ligados a essas empresas. Essa investigação, desculpa, começou com base num acordo de leniência que foi celebrado com o CAD por uma das empresas de healthcare que atuam no Brasil, e por meio desse acordo de leniência, a empresa se comprometeu a colaborar com as investigações do CAD, apresentar documentos e provas que demonstrem, que supostamente demonstrem a participação de uma série de empresas e dos seus executivos e funcionários em práticas supostamente ilícitas, e com isso, e por que ela fez isso? Porque com isso ela consegue alguns benefícios, incluindo a isenção de penalidades no âmbito do CAD, e inclusive isentando, se cumpridas todas as condições, os funcionários e os executivos de potenciais consequências no âmbito criminal. Então, ela celebrou esse acordo com o CAD, apresentou cerca de 500 documentos na primeira etapa do cumprimento desse acordo, e com base nesses documentos, o CAD identificou uma série de empresas que poderiam ser investigadas, que poderiam ter participado dessas supostas práticas ilícitas, e identificou o nome de uma série de funcionários e executivos. O que incluem esses documentos? E-mails, atas de reunião, eu vou tomar a liberdade aqui de falar que incluem, mas ainda não, nesse caso, a gente não tem essa visibilidade completa ainda, mas em outros casos isso já aconteceu, de ter cópia de conversas no WhatsApp, então tudo isso pode ser apresentado ao CAD como prova de uma prática ilícita ou não. Aqui, de fato, teve cópia de muito e-mail e cópia de muitos documentos que fazem referência a várias empresas, fazem referências a várias pessoas, e o CAD começou a investigar. Não quer dizer que ele chegou à conclusão de que todo mundo que está envolvido nessa investigação é, de fato, culpado por alguma prática anticompetitiva. Na verdade, ele está começando a apurar agora. Ele tomou pé da situação, levantou esses documentos, vai começar a analisar esses documentos, vai abrir a possibilidade para as empresas que estão sendo investigadas e para as pessoas físicas que também são alvo da investigação apresentarem suas considerações e apresentarem elementos que demonstrem que ou não houve prática anticompetitiva ou, ainda que tenha havido, ela especificamente não estava envolvida nesse tipo de prática. Então, o processo está bem no início, e eu acho que a grande novidade aqui é que essa primeira investigação que foi aberta pelo CAD para apurar esse tipo de acordo, porque, na verdade, o que é alvo de investigação, que eu pulei aqui e não falei para vocês, mas o objeto de investigação do CAD, o que essa empresa contou para o CAD, foi que os times de RH dessas diferentes empresas de healthcare estariam em contato entre si e trocando informações concorrencialmente sensíveis sobre remuneração, sobre salário, remuneração direta e indireta, então benefícios, sobre os seus funcionários e sobre o que eles ofertariam no mercado para potenciais novos funcionários, e isso, e além disso, em algumas situações, algumas dessas empresas teriam chegado, inclusive, a um acordo entre elas que limitaria a concorrência entre elas no mercado de trabalho. Então, essa é a grande novidade. Esse tipo de prática pode ser caracterizada como troca de informações concorrencialmente sensíveis e, no limite, como prática de cartel. Investigações de cartel, de troca de informações concorrencialmente sensíveis,
são comuns no CAD, mas o alvo do CAD sempre foi esse tipo de prática em mercados de serviços e produtos. Então, uma empresa de healthcare ofertando seus produtos no mercado poderia, no limite, participar de algum tipo de prática. A grande novidade aqui é que o CAD está olhando para o mercado de trabalho. Então, essas empresas, enquanto empregadoras, estariam supostamente se alinhando, coordenando a atuação delas no mercado para limitar a concorrência na oferta de trabalho, na oferta de vagas no mercado de trabalho. Então, essa é a grande novidade. E é uma novidade no Brasil, mas não é uma novidade fora do Brasil. Nos últimos anos, as autoridades nos Estados Unidos têm tido como alvo esse tipo de prática e têm cada vez mais focado a sua atuação em investigar empresas que se coordenam e limitam a concorrência no mercado de trabalho. As autoridades de outras jurisdições no mundo também têm se preocupado cada vez mais com esse tipo de situação e têm lançado guias do que pode ou não pode fazer, e está muito alinhado ao que as autoridades antitruste de todo o mundo já aconselhavam e recomendavam como práticas recomendáveis para evitar cartel e troca de informações concorrencialmente sensíveis em mercados de produtos ou serviços. Mas, feito esse contexto, acho que fica a dúvida, né? Quem que pode ser considerado concorrente no mercado de trabalho? Então, basicamente, acho que como parâmetro de referência para todo mundo aqui, toda empresa que concorra diretamente entre si na oferta de vagas, na oferta e contratação de mão de obra, pode ser considerado concorrente, independentemente se essas empresas ofertam o mesmo tipo de produto ou serviço no mercado, que é o caso dessa investigação. Uma série de empresas de healthcare estão sendo alvo de investigação e nem todas elas podem ser consideradas concorrentes na oferta de produtos ou serviços. Então, na medida em que essas empresas concorram para a oferta de uma determinada vaga, elas podem ser consideradas concorrentes. Há uma série de elementos que o CAD vai considerar na hora de determinar quem que pode ser considerada concorrente, qual que é o mercado afetado. Então, o mercado de trabalho aqui, o CAD muito possivelmente vai considerar, por exemplo, a menor área possível em que, para um funcionário, faria sentido optar entre uma ou outra empresa. Então, não é toda, no mercado de trabalho, dificilmente vai ter uma abrangência nacional. O mercado de trabalho vai ser como regra, local, porque vai ter como o foco de atenção na hora de definir o que é mercado de trabalho para um determinado caso, o foco vai ser o funcionário, o alvo daquela vaga que está sendo aberta. Então, qual é a distância que ele está disposto a percorrer para optar entre uma empresa ou outra? O perfil e a especialidade da vaga, e o tempo também. Então, são 3 elementos, 3 variáveis importantes que as autoridades vão considerar na hora de delimitar o universo do mercado de trabalho que a gente está tratando, e isso, naturalmente, depois de definido esse universo, ele vai verificar quem são as empresas que estão dentro desse universo, que podem ser consideradas concorrentes diretos. Mas acho que, como referência para vocês, que trabalham em RH, acho que a referência muito clara é quem vocês veem como concorrentes na hora de ofertar e contratar um funcionário para uma determinada vaga. Então, acho que essa é a principal referência. E a próxima pergunta aqui que eu coloquei, a lei antitruste se aplica ao mercado de trabalho? Exatamente isso que a gente conversou. Então, se aplica sim. Todas as normas e regras de defesa da concorrência no Brasil se aplicam a mercado de trabalho. Times de RH não estão isentos das mesmas obrigações que times comerciais das empresas têm que respeitar na hora de ofertar produtos e serviços. Então, os times de RH têm que respeitar os mesmos cuidados na hora de ofertar vagas de trabalho. Isso não só no Brasil, no mundo todo está
consolidada a ideia de que a lei de defesa da concorrência se aplica aos diferentes mercados, inclusive mercados de trabalho, que é o mercado de insumo, em última instância, para a empresa. Acho que pode passar para o próximo slide, Fábio. Então, o que pode ser considerado anticompetitivo no mercado de trabalho? Eu vou focar aqui nas práticas, nas principais práticas, e que são as práticas que estão sendo alvo de investigação do CAD, que estão mais relacionadas a essa interação entre times de RH, entre diferentes empresas. Nesse contexto, são duas as principais práticas que podem ser consideradas anticompetitivas e podem estar sujeitas a penalidades. Uma delas é a troca de informações concorrencialmente sensíveis entre empresas concorrentes, e a segunda delas é a realização de acordos que tenham por objeto ou possam, de alguma forma, limitar a concorrência entre empresas concorrentes. Acho que o próximo slide, Fábio. Então, vamos tratar primeiro do que é troca de informações concorrencialmente sensíveis. O que pode ser considerado concorrencialmente sensível no mercado de trabalho? Basicamente, toda e qualquer informação que esteja diretamente relacionada a plano de carreira, a detalhes de plano de carreira, a remuneração. E quando eu falo em remuneração aqui, eu não falo só do componente salário ou da remuneração monetária, mas também de benefícios, incluindo planos de saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte, todo e qualquer elemento que compõe o pacote de benefícios e remuneração que é ofertado para um determinado funcionário. Inclusive, Ana, só para dar uma complementada, inclusive no que se refere a planos de incentivo de longo prazo, bônus, enfim, que são informações bastante delicadas e estratégicas, né? Então, acho que esse é um ponto que faz muita diferença, por mais que você possa até, a empresa possa até trocar e ter informações que são dadas e que às vezes até sabidas, dependendo se a empresa é companhia aberta, às vezes até divulgadas ao mercado, mas detalhes e valores específicos, individualizados, é um cuidado também. Esse é um ponto da Dani que é bem importante. Quando a gente fala aqui informações concorrencialmente sensíveis, a gente necessariamente está falando de informações confidenciais, são aquelas informações estratégicas da empresa. Informações que, por alguma razão, tenham que ser divulgadas enfim, até mesmo por regras regulatórias, elas deixam de ser estratégicas e sensíveis a ponto de serem tratadas como concorrencialmente sensíveis. Agora, o que é confidencial e que possa revelar de fato qual que é o plano de carreira, qual é o plano de benefícios e remuneração da empresa, e informações detalhadas e atualizadas, tá? Informações defasadas no tempo, informações de um ano atrás, ou até mesmo de alguns meses atrás, que já não revelem tão claramente qual que é a política da empresa, ou informações consolidadas que não revelem, por exemplo, um funcionário de um determinado nível recebe um pacote que é formado por eu estou pensando aqui na carreira de advogado, tá? Que é a mais visual para mim, mas recebe um componente fixo no valor de tanto a tanto, recebe um pacote de benefícios indiretos que são formados por tal, tal e tal, tudo isso muito detalhado é um problema. Informações consolidadas e simplificadas deixam de ser um problema. É claro que isso tem que ser analisado caso a caso, né? Mas, como regra, esse é a principal observação aqui a ser feita nesse aspecto. Ana e Dani, vocês tocaram no assunto, peço desculpa aí por interromper, mas eu acho que é muito importante, assim, no caso de remuneração, e a gente acaba tendo muitos profissionais de recursos humanos que atuam, a gente tem os famosos formulários de referência, que são divulgados na CVM, são divulgados para as empresas que têm capital aberto. E ali, normalmente, se informa, né, o salário do primeiro homem e do último homem. O primeiro homem a gente sabe que é o CEO ou o próprio presidente. E há um relato até mesmo da própria estratégia de remuneração de variável deles, né? Isso foi algo que incomodou muito no momento em que surgiu essa ideia do CAD, porque é uma regra da CVM, não é uma regra dos RHs.
Vocês têm alguma discussão ligada a isso, de como é que isso vai se delimitar daqui para frente, ou quais as informações realmente elas são sensíveis ou não, ou se as regras vão mudar? Como é que isso talvez está sendo discutido nesse âmbito? Como eu disse, essa investigação é muito nova no Brasil, né? O CAD está tomando pé agora da situação. Acho que esse caso que foi aberto pelo CAD vai ser bem importante para definir parâmetros de referência no mercado. Muito possivelmente essa discussão surja, inclusive, de que, olha, por normas regulatórias, por normas de outras entidades e agências, eu sou obrigado a abrir essa informação. Então, o que eu faço nessa situação? Então, eu acho que o CAD pode recomendar alterações em normas regulatórias, mas ele não pode exigir que isso aconteça. Então, assim, acho que pode ser que tenha, sim, mudanças, e pode ser que não. Pode ser que o CAD entenda que, na medida do que é necessário, por normas regulatórias, isso não vai abranger todas as empresas, no caso, vai abranger só as companhias abertas, mas que num determinado mercado pode ser que as companhias abertas sejam os principais concorrentes, pode ser que ele adote alguma outra postura, mas por hora, na medida que a informação é pública, ela deixa de ser sensível, mas, enfim, pode ser que o CAD faça recomendações para a CVM, inclusive. E eu acredito até nesse ponto que eu acho que vale a gente comentar que, apesar da companhia ser aberta e colocar todos esses detalhes, informações no formulário de referência, um ponto que eu acho que é importante a gente mencionar é que, por mais que seja colocado e tenha lá o seu maior salário, né, enfim, ele normalmente ele não é informado de forma tão direta e individualizada, porque às vezes você está sendo informado o maior salário com uma composição de todos os benefícios, de todos. Então, ele também não é detalhado a ponto de você saber qual é efetivamente o salário de todo o corpo diretivo da empresa, né? Enfim. E aqui, quando a gente fala nessa investigação, a gente está falando da discussão que foi feita em relação a todos os empregados, né? E aí fica, com relação a isso, fica muito mais amplo, né? A discussão fica muito mais ampla. Então, aqui eu acho que a delimitação, quando a gente faz essa comparação com companhias abertas, eu acho que a gente tem essa preocupação, sim, né? De fato, puxa, mas ali já está divulgado. Da mesma forma, eu vou mais para frente falar, quando a gente fala às vezes, de PLR, sindicato, isso também é público, isso também pode, né, abrir ali uma margem, mas ele não é individualizado, ele não está ali especificamente de forma detalhada e individualizada, que acho que é justamente o ponto do CAD. Acho que a Camila que falou. Isso, a Camila tem uma pergunta. Camila, vou fazer até uma abertura, que a Camila já foi minha chefe, então acho difícil eu contribuir mais para ela do que ela para mim. Já esqueci tudo, Ana. Você que hoje vai me contar. Bom dia, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Queria fazer 2 perguntas bem rápidas, só para não perder o gancho do que a Ana acabou de falar. A primeira questão, Ana, é sobre a defasagem, né? A gente sabe também que o mercado de trabalho é diferente do mercado de produtos e serviços, né? De modo que o que a gente pode considerar como defasado para produtos e serviços, talvez a gente não deva considerar a mesma, ou deva, né, considerar a mesma defasagem. Eu queria saber se tem alguma indicação nesse processo que é tão recente sobre isso. E a segunda questão que eu queria pegar o gancho do Elton é não só sobre esses comunicados, mas também sobre as pesquisas de mercado, de RH, que são tão comuns, que tem detalhes, né, sobre salários, sobre carreira, sobre grades, tal. Se também tem alguma indicação como que vocês estão imaginando isso. É claro que a gente não tem as respostas, mas é mais uma provocação. Ótima pergunta, Camila. E acho que sobre esse ponto específico, acho que a evolução do caso no CAD vai trazer pode trazer muita informação, enriquecer e trazer mais parâmetros de referência, mas até estudando um pouco a questão de healthcare, e, inclusive para esse caso que está sendo investigado pelo CAD, a gente identificou algo que pode ser adotado até como referência pelas autoridades aqui no Brasil, que é um documento, um guideline que foi criado pelas autoridades antitrust nos Estados Unidos, especificamente para empresas de healthcare, então que se aplica muito à sua situação.
E lá, algumas das recomendações que as autoridades pontuaram como sendo importantes, ou como não que elas sejam determinantes, né? Não que elas sejam válidas para toda e qualquer situação, mas o que eles indicam como, olha, nesse tipo de situação a gente entende que o risco é menor, isso já englobando aqui a questão da pesquisa de mercado, sempre que necessária a realização de uma pesquisa de mercado, sempre é importante que as empresas tomem o cuidado de terceirizar, de contratar um consultor independente que colha essas informações de diferentes concorrentes, analise, processe, filtre, simplifique na hora de apresentar essas informações para cada uma das empresas, de modo a não dar visibilidade de qual é a informação específica de cada empresa. Outros cuidados que nos Estados Unidos eles recomendaram, e aí tratando da questão da defasagem, eles adotam como parâmetro de referência informações desatualizadas em 3 meses. Então, a princípio, eles não veem tanto como um problema a apresentação de informações que tenham mais de 3 meses de idade. Para o mercado, como é um documento específico de healthcare, parece ser algo mais preciso, mas pode ser adotado como referência, talvez até para outros mercados, desde que a gente avalie também as condições específicas de cada caso. E um outro componente que eu achei bem interessante que eles recomendam é que, idealmente, pesquisas de mercado, qualquer análise comparativa de condições ofertadas por diferentes empresas no mercado, o ideal é que essas pesquisas envolvam pelo menos 5 participantes, e que cada um desses 5 participantes não represente mais do que 25% do mercado. Então, esses são os parâmetros de referência que as autoridades norte-americanas adotam para identificar se existe ou não problema. Claro que é um parâmetro geral que pode não valer para toda e qualquer situação, mas acho que é um bom início, assim, um bom começo para orientar as empresas, e mais precisamente as empresas em healthcare. Isso. E só gostaria de complementar também, aí depois passar para o Elton, que nós que recentemente atuávamos em remuneração, grandes empresas elas sempre precisam de informação de mercado para traçar sua estratégia de remuneração e querem sim fazer tudo certinho e tudo mais. Então, claro que as empresas sempre vão querer informações recentes, então saber como é que está o ano. Recentemente, por exemplo, a gente teve efeito do Covid, será que se refletiu na remuneração? Empresas querem estar mais atualizadas possíveis, mas o grande ponto é justamente o que a Ana comentou, é como se fazer. A informação é sensível e há necessidade do mercado de ter um parâmetro para a tomada de decisão. Então, escolher uma consultoria, um autônomo ou uma plataforma que consiga trabalhar essa informação de modo que as próprias empresas também não querem abrir informação para os demais concorrentes, muitas vezes. Então, eu estou construindo uma política de remuneração, eu gostaria de me comparar ao mercado, mas eu não quero que o mercado saiba exatamente quanto que eu estou pagando para um gerente, para um diretor, ou que aqui o múltiplo do bônus é tantos salários. Eu quero, mas eu também quero saber se eu estou descolado tanto para cima quanto para baixo do mercado. Então, é justamente isso, as empresas fornecem informação, esse terceiro, que não é um agente dentro da pesquisa, um terceiro, vai justamente tabular os dados, preparar um relatório em forma estatística e oferecer essa informação para o mercado, sempre respeitando algumas critérios de confidencialidade, como, por exemplo, que a Ana mencionou, de no mínimo 5 participantes. Claro, 3 empresas, eu não vou passar a média do mercado, porque possivelmente é fácil de identificar que aquela empresa que mais paga, que menos paga. E existem as linhas de remuneração. Então, o comum, né? As empresas participam de uma pesquisa, aí a pesquisa oferece, 20 empresas participaram desse setor aqui. E dessas 20, a mediana de mercado, né? Então, mais ou menos o P50 paga tanto, aí até abre as demais linhas, o P75, que já são as empresas um pouco mais agressivas em remuneração. O valor é esse, o P25, e esse é o meio termo que o mercado espera. Então, o próprio gestor da empresa, ele não quer saber que todas as empresas estão fazendo exatamente.
ele quer saber no mercado que ele concorre mais ali, seja para mão de obra, funcionários, enfim, quer estar bem posicionado ou não, depende da estratégia da empresa. Então, esse é o meio termo ideal entre ter a informação de mercado, como gerir informações, principalmente as informações sensíveis, mas estende também a demais informações da empresa. É interessante, né, passando para a doutora Ana, que a gente verifica hoje que, mesmo tendo esses cuidados que você traz na análise da remuneração, infelizmente a gente ainda vê muitos grupos de WhatsApp que às vezes são feitos pelos próprios usuários. Então, por exemplo, um gerente de uma empresa, ele quer saber o dado de um valor de um engenheiro. Então, ele mesmo monta o questionário no Google Forms ou em qualquer plataforma aberta, e ele acaba recebendo esses dados. Eu acho que até gostaria de ouvir a doutora Ana e a própria Roberta também, que trabalha com a LGPD, quando eu, Elton, de forma individual, recebo esses dados, eu estou lidando com uma informação totalmente sensível e eu sei quanto é que ganha aquele engenheiro naquela empresa. Então, a gente verifica que esses vários grupos de WhatsApp que fazem esse tipo de ação, talvez estejam incorrendo numa situação difícil referente a essa lei que a gente está aqui ouvindo delas, né? Então, eu até queria ouvir um pouco dessa opinião, porque tem as empresas autônomas que tratam estatisticamente correto, e tem os grupos de WhatsApp que estão deliberadamente trazendo informações sensíveis entre os próprios pessoas de RH das empresas, que isso talvez possa expor a imagem da organização. Roberta, acho que passo para você primeiro. Na verdade, eu até levantei a mão para fazer um comentário sobre isso, né? Porque toda vez que a gente fala de informação sobre remuneração, né, de funcionários, a gente está falando de dados pessoais também, porque a LGPD fala que dado pessoal é qualquer informação que remete a uma pessoa identificada ou identificável. Então, assim, não é só aquela informação que a gente tem o nome e o salário, por exemplo, mas se for uma única pessoa que ocupe um cargo na empresa e a gente tem a remuneração daquele cargo, a gente já está identificando a pessoa, a gente já tem informação da empresa, então, assim, a gente tem que tratar essas informações com certos cuidados e não é que a LGPD ela impeça que essas informações sejam usadas de alguma forma, mas a gente tem que ter uma justificativa para isso. Então, a forma como essas informações são trocadas dentro de grupos de WhatsApp ou até mesmo contato direto entre RHs de empresa, são bastante perigosas, porque a gente está expondo pessoas aqui, a gente está expondo pessoas físicas. Então, por isso, quando essas informações são coletadas por uma consultoria e são repassadas às empresas como uma estatística, né, só como os dados sem identificar as pessoas, é a forma mais correta para as empresas, para elas também se resguardarem, né, e não, de alguma forma, violarem a LGPD. Então, por isso que depois da fala do Fábio, é exatamente isso que eu queria complementar, como também o serviço das consultorias, ela resguarda a empresa em relação a possíveis violações à LGPD. E só um comentário aqui um pouco mais técnico, né? A gente está aqui falando de remuneração e falando que são dados sensíveis, mas aos olhos da LGPD, essas informações elas são dados pessoais, mas elas não são dados sensíveis, né? Só para fazer essa observação. A LGPD ela só considera dados sensíveis as informações que podem colocar a pessoa natural em alguma espécie de discriminação. Então, são dados relacionados à opção sexual, filiação a sindicato, biometria, são alguns dados bem específicos, mas isso também não quer dizer que essas informações não têm que ser resguardadas, elas são protegidas sim pela LGPD, a gente até chama de dados comuns, mas todos os cuidados que a LGPD requer já são aplicáveis a dados de remuneração. Então. E acho que, além de ser um ponto pela LGPD e além de ser recomendável pela LGPD, acho que, como resumo aqui de tudo que a gente conversou, o que é anticompetitivo? É justamente a troca direta de informações entre o RH de uma empresa com o RH da empresa B e C. Então, toda e qualquer forma de troca, isso vai envolver não só troca de e-mails, mas também grupo de WhatsApp,
contatos diretos em reuniões, congressos e fóruns. Então, aquela paradinha no café que as pessoas começam a compartilhar informações, acho que aqui a discussão é o quanto é fácil para as autoridades identificarem essa paradinha no café, mas, assim, essa conversa é anticompetitiva, na medida que haja ali a discussão de qual é a remuneração de um determinado perfil dentro da empresa, de um determinado cargo dentro da empresa. Então, isso é anticompetitivo. Se o CAD descobrir, isso pode ser alvo de investigação. Telefone, trocas de documentos, qualquer forma de troca, e o CAD não vai especificar e discriminar quais são as formas, mas qualquer forma de troca de informações detalhadas e atualizadas sobre remuneração e benefícios entre concorrentes de forma direta, sem esses cuidados que a gente comentou, pode ser visto como prática ilícita pela Lei de Defesa da Concorrência. E aqui nesse slide, acho que vocês já puderam ver, eu coloquei quais são as penalidades no âmbito do CAD para esse tipo de conduta. Tem uma série de outras penalidades, mas acho que o principal é a multa. E a multa, no caso de empresas que estão envolvidas nesse tipo de prática, pode variar entre 0,1% a 20% do faturamento da empresa ou do grupo econômico do qual ela participa no mercado afetado. Para administradores e diretores, e aqui é um componente importante, pessoas físicas também são alvo de investigação, como estão sendo aqui nesse caso de healthcare, e também podem ser alvo de penalidades pelo CAD. No caso de pessoas que ocupam posição de administrador e diretor dentro da empresa, se demonstrado que esse funcionário de fato estava envolvido na prática, ele pode estar sujeito a multas que podem variar entre 1% a 20% da penalidade que tiver sido imposta à empresa. E no caso de outros funcionários, e aí eu incluo todos os funcionários da empresa, incluindo e principalmente funcionários de RH, eles podem estar sujeitos a multas, desde que demonstrado que eles também estiveram envolvidos diretamente nessa prática, a multas que podem variar entre 50 mil a 2 milhões. Então, são penalidades consideráveis e que tornam ainda mais importante a tomada de alguns cuidados nesse tipo de interação. Quero só complementar. Falar, né? Não, mas é só para complementar mesmo, porque um cuidado que eu acho que a gente precisa pensar, os dados, esses dados, né, de remuneração da empresa, são dados que internamente são tratados já de forma confidencial, né? Então, vocês, como operadores de RH, já têm esse cuidado de não deixar essa informação circular de forma, né, irrestrita dentro da empresa. Então, esses cuidados já são tomados internamente. Então, a gente tem que pensar, imagina a extensão quando a gente faz essa troca de informação com outras pessoas alheias à empresa, né? Então, se dentro da empresa, né, dentro do âmbito da empresa, isso já tem um cuidado, já tem um sigilo, já tem um tratamento diferenciado, lembrar disso também quando existe essa troca com pessoas de fora, né? Eu acho que mais ainda, né? Mais para a gente fazer esse link, fazer esse alerta. É isso. Fábio, se você puder passar para o próximo slide. Aqui a gente estabeleceu alguns cuidados, não são taxativos, não esgotam o tema, com certeza, mas o que, acho que como resumo de tudo isso, o que nunca deve ser feito? Nunca deve ter troca direta de informações que envolvem informações confidenciais e atualizadas, individualizadas, e quando a gente fala em individualizada, não é o João que ganha tanto dentro da empresa, é a posição X.1 de dentro da empresa que ganha, para qual é ofertado o pacote de benefícios e remuneração Y. Então, o individualizado não chega ao ponto de... Não é necessário que você identifique a pessoa, mas o ponto de ser determinável, o ponto de você identificar qual que é a posição dentro daquela carreira e qual é o pacote ofertado para aquela posição, já é suficiente para falar que a informação está individualizada.
atualizada sobre plano de carreira, remuneração e quaisquer benefícios ofertados aos funcionários atuais, mas também a funcionários que a empresa pretende contratar no mercado, não deve ter troca direta entre funcionários de RH de empresas concorrentes ou empresas que possam concorrer para a contratação daquela pessoa. Tomar muito cuidado e nunca participar de isso incluindo grupos de WhatsApp, fóruns, reuniões, em que esse tipo de informação possa ser trocado ou eventualmente, grupo de WhatsApp acho que é o principal exemplo, que as pessoas, o filtro é muito menor, né? E a interação é muito direta, imediata. Então, pode ser que alguém pergunte ali, quanto o funcionário, ou quanto a posição, ou quanto vocês ofertam para a posição XYZ dentro da empresa de vocês. Não participe de grupo que tem esse tipo de troca, porque bastou você receber uma resposta nessa linha, dentro daquele grupo, para o CAD entender que você foi parte de uma troca de informações concorrencialmente sensíveis. É claro, isso não necessariamente vai levar à sua condenação, mas você não quer ser investigado pelo CAD. Então, se houve algum tipo de troca nesse sentido, se a comunicação é muito fluida e você não tem esse controle, o grupo não tem esse controle, não tem esses cuidados, não participe. O ideal é que a empresa e o funcionário não participe diretamente desses grupos. E o que sempre deve ser feito, e aqui o foco são as pesquisas de mercado, levantamentos de mercado para avaliar, né? É claro, o CAD, qualquer autoridade concorrencial do mundo, sabe da importância dessas pesquisas de mercado para o próprio posicionamento competitivo da empresa, assim, para ela efetivamente conseguir ser competitiva na contratação dos melhores funcionários para a empresa. É importante que ela tenha o conhecimento de qual é o padrão de mercado e de como ela está posicionada dentro desse padrão. Mas aí passa por todos aqueles cuidados que a gente já conversou. Esse tipo de pesquisa, o ideal e o mais recomendável, na verdade, é que isso seja sempre terceirizado, sempre haja uma auditoria independente, uma consultoria independente por trás, que vai ser responsável por coletar a informação da empresa A, da empresa B, da empresa C. Ela vai fazer essa análise, ela vai consolidar e filtrar e simplificar essa informação e apresentar para você um resultado que não te revele quem é no mercado que oferta X, Y, Z. Ela vai te apresentar alguns parâmetros que vão te dar referências suficientes para você avaliar se você está bem posicionado, se você está mal posicionado, mas que não vai te dizer se o seu concorrente B te oferta para os funcionários ou oferta no mercado um pacote formado por uma remuneração fixa de 10 mil, uma remuneração variável que varia de 100 a 300 mil, nada muito específico, nada que te revele e individualize qual é a oferta do seu concorrente. E acho que na contratação desse consultor independente, sempre tomar o cuidado de avaliar se é alguém que vai realmente tomar o cuidado de manter as suas informações confidenciais e não compartilhar suas informações com qualquer terceiro. Isso é sempre muito importante. E também na hora de você receber o resultado, você ter a segurança de que você vai receber um produto que não vai te revelar nada sobre que você não possa receber. Então, parâmetros gerais do mercado, sim, dados detalhados ou que possam ou que facilitem a identificação do que é ofertado por cada um dos seus principais concorrentes, não. Então, esse é o cuidado principal na hora de fazer pesquisas de mercado e contratar um terceiro independente para fazer esse tipo de trabalho. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, senão a gente passa para os acordos ilícitos entre concorrentes, que é o cartel, né? Que é a prática de cartel. Ana Paula. Pode falar. É o Igor da empresa Rocha. Eu teria aí uma questão, né? Eu sou funcionário de RH, né? Então, nós somos bastante procurados por empresas, principalmente por consultorias, para ter essa pesquisa salarial, né? Então, assim, muitas dessas pesquisas são
são por empresas realmente, né, especializadas nesse ramo, né, que fazem desta forma como você bem citou, né, então ocultam os nomes das empresas, trazem valores ali por uma escala, né, e as empresas não têm o acesso, né, a quem participou até eles colocam, né? Eu acho que isso não tem problema, né? Quem participou, mas não dá nome para aqueles salários, né? Onde é praticado. Mas, assim, uma pergunta que fica, a gente não sabe como que é manipulada as informações por essa consultoria, né? Ou aonde que ela vai, como você acho que colocou ali numa das suas falas, como que ela vai usar essa informação, né? É interessante que os RHs, as empresas, elas busquem sempre fazer além de ter uma empresa idônea, né, uma consultoria idônea que está fazendo essa pesquisa, ter a preocupação de ter algum documento que resguarde a empresa, um termo de confidencialidade, alguma coisa desse sentido? É o ideal, acho que eu até vou pedir para a Roberta ou a Dani me complementar, acho que até um ponto de LGPD, talvez, a gente se assegurar. É claro, não é um problema, não é um problema se a empresa é idônea e ela já tem essa experiência suficiente para tomar esse cuidado. Então, se o cuidado é tomado de qualquer forma, não é um problema existir ou não esse documento. Mas o documento resguarda vocês de que vocês tiveram esse tipo de preocupação de não autorizar o terceiro a usar a sua informação para qualquer outra finalidade, a não ser a realização daquela pesquisa, e não compartilhar com quaisquer terceiros. Então, é algo que te resguarda melhor sobre qualquer risco de algum terceiro divulgar isso no mercado. Ótimo. É muito importante nesses casos, né, que tenha a interação entre a empresa e a consultoria e essas informações vão ser passadas, né? Se possível, essas informações já serem passadas sem identificar as pessoas. Não sei se muitas vezes isso é viável ou não, mas se ela for passada de forma anonimizada pela empresa, aí a gente já realmente evita qualquer risco de violação à LGPD e, enfim, e até isenta a empresa de ter maiores cuidados nesse compartilhamento, desde que ele seja anonimizado, que a gente não consiga identificar as pessoas. Se por acaso não for possível passar essas informações anonimizadas, primeiro, é importante ter um contrato entre a empresa e a consultoria, regulamentando esse compartilhamento de informações e, como a Ana falou, justamente para garantir que a consultoria não vai compartilhar essas informações com terceiros, que a informação e a identificação das pessoas não vão ser repassadas por aí, né? Assim, ela tem uma finalidade bastante delineada e que a consultoria vai seguir aquilo. Eu acho que é uma garantia da empresa ter esse contrato. E aí a gente fala, assim, em termos de LGPD, a gente fala para todos os nossos clientes, assim, toda vez que tiver um compartilhamento de informações, regulamentar isso num contrato, só para ter uma garantia. E aí, se de fato a gente tiver o contrato, tiver o compartilhamento de informações, a empresa pode ficar mais tranquila, porque realmente não vai ter um desvio de finalidade do uso daquelas informações. É isso. Acho que, se não houver outras dúvidas, vamos passar aqui para acordos ilícitos entre concorrentes, que é a prática. Acho que pode voltar, Fábio, no slide anterior, que até então a gente está falando da troca de informações sensíveis entre concorrentes, que pode ou não resultar num acordo especificamente, e ela por si só já é considerada anticompetitiva. Mas a prática mais grave do ponto de vista concorrencial é a celebração de um acordo entre empresas concorrentes que tenha por objeto específico ou que, de qualquer forma, possa limitar a concorrência entre elas, e aqui, no caso, a concorrência entre elas no mercado de trabalho. Essa, com certeza, é a prática mais grave do ponto de vista concorrencial e sujeita as empresas, as pessoas físicas, os administradores, diretores e funcionários, não só as penalidades da lei concorrencial, que são aquelas que a gente já viu para a troca de informações, são as mesmas. O que acontece é que, na prática, na hora de
contabilizar ou de definir a penalidade, o CAD vai adotar parâmetros mais elevados nos casos em que houve acordo, mas, nesse caso, tem um agravante de pessoas físicas que estiverem envolvidas em acordos entre concorrentes estarão sujeitas a penalidades, inclusive no âmbito criminal. Então, pode ser que essas pessoas sejam alvo de investigação no âmbito criminal e, no limite, estejam sujeitas a penalidades, incluindo reclusão de 2 a 5 anos. Não é um alarde, não quero assustar ninguém, não é que isso é o mais corrente ou mais fácil de acontecer, ainda mais em mercado de trabalho. A gente tem o primeiro caso aqui e até agora, né, até o que a gente pôde apurar até o momento, é difícil que esse caso tenha reflexos no âmbito criminal, mas pode acontecer, e já aconteceu no caso de cartel em mercados de produtos ou serviços, já vê uma investigação no âmbito criminal, ou de uma investigação no âmbito criminal acabar também chegando no CAD, que é o caso da Lava Jato, que, enfim, a investigação começou no âmbito criminal e se refletiu no CAD numa série de outras investigações. Mas a gente não pode afastar o risco aqui também no mercado de trabalho. Doutora Ana, esse é um ponto que talvez as discussões do RH têm sido bem borbulhantes, né? Porque o RH nunca passou por essa exposição, né? E pela situação de, às vezes, ter uma situação criminal por trás disso. Já aconteceu em outros países essa atuação e ter realmente assim uma condenação ligado à pessoa física ou ligado ao mercado de trabalho, coisas que ainda são novas para nós aqui no nosso país? A senhora tem algum caso nesse sentido? Não. Os principais casos, aqui pensando em talvez mais maturidade do tema, acho que o tema está mais maduro, esse tipo de apuração de práticas no mercado de trabalho esteja mais maduro nos Estados Unidos, e lá a maioria dos casos acabou em acordo com as autoridades, então não houve investigação em âmbito criminal. E é mais difícil, eu estou pensando aqui no nosso caso, no CAD, pelo menos os elementos identificados pelo CAD até agora, eu não vejo, a princípio, um risco tão elevado disso chegar em âmbito criminal, porque acho que uma outra referência importante aqui, penalidade em âmbito criminal são as penalidades mais sérias dentro do direito, né? A privação da liberdade. Então, um pacote de provas e de elementos que comprovem a participação daquela pessoa naquela prática, que vai ser exigido para a imposição de uma penalidade no âmbito criminal, é diferente de um pacote de informações e documentos que possam justificar uma penalidade no âmbito do CAD. Ainda que no âmbito do CAD, no caso de pessoa física, a régua é diferente do que em relação a uma pessoa jurídica. A régua é muito maior no caso de pessoas físicas. Você tem que demonstrar que, de fato, aquela empresa teve a intenção, teve consciência de que ela estava participando daquela prática. Então, ela teve dolo ou culpa na hora de participar daquela prática. Ela tinha intenção de realmente trocar informação. Aqui, no caso, tinha intenção realmente de firmar um acordo ilícito com uma empresa concorrente. Então, já se exige isso no âmbito do CAD, que não é exigido no caso das empresas. Se o CAD identificar que houve troca de informações, ele não quer saber se a empresa tinha consciência de que ela estava fazendo isso e tinha intenção de firmar um acordo com um concorrente. Bastou acontecer, bastou ter prova, ele pode condenar a empresa. No caso da pessoa física, não. E no âmbito criminal é muito maior, a régua vai ser maior ainda, então as autoridades criminais vão tomar o cuidado, ou devem tomar o cuidado, de colher o máximo de informações que de fato revelem que aquela pessoa estava diretamente envolvida e tinha a intenção de alinhar as condições que a empresa dela ofertaria no mercado com que a empresa B ofertaria no mercado. Então, acho que não é para assustar, acho que é de fato um cuidado, acho que é só para deixar muito claro que de fato é um cuidado que precisa ser tomado. E principalmente porque não afeta só a empresa, afeta você, pessoa física, enquanto funcionário
executivo do RH da empresa. Acho que passando para o outro ponto, acho que é uma orientação geral de acordos. O que nunca deve ser feito? É muito difícil, não vai ter um parâmetro suficiente para definir o que pode ou não pode ser feito. Mas no âmbito do mercado de trabalho, quais são as principais formas de acordo que podem ser problema no CAD ou até mesmo em âmbito criminal? São os acordos que pode ser formal, pode ser um acordo por escrito, pode ser um acordo verbal. Então, naquela rodinha de café, os funcionários, os diretores da empresa A, B, C e D chegam num consenso do que eles vão fazer na oferta de uma determinada vaga de trabalho. Então, qualquer forma de acordo que tenha por propósito ou que possa acabar resultando no alinhamento dos planos de carreiras de diferentes empresas que concorram no mercado de trabalho, no pacote de benefícios que se oferece a funcionários, vai ser considerado ilícito. Então, isso nunca pode acontecer. Também nunca pode acontecer de as partes alinharem ou terem um acordo, ainda que verbal entre elas, de que, olha, eu nunca vou atacar os seus funcionários, eu nunca vou tentar atrair os seus funcionários para a minha empresa, desde que você também não faça o mesmo com os meus funcionários. Esse tipo de acordo não vai ser sempre, tá, gente? Tem algumas situações que pode ter justificativa legítima para ter esse acordo de não aliciamento, de não contratação de funcionários. Por exemplo, no âmbito de uma operação de fusão ou de compra de uma determinada empresa. Até o próprio CAD já tem manifestações consolidadas no sentido de, olha, no âmbito da compra, no âmbito de uma operação que envolva a compra da empresa B pela empresa A, é razoável do ponto de vista concorrencial que a empresa A exija que os vendedores não tentem atrair os funcionários da empresa A ou da empresa B para ele, por um determinado período de tempo. É tudo muito delimitado, mas nesse tipo de situação pode ter justificativa legítima para você exigir esse tipo de acordo. Agora, a existência de um acordo dessa natureza por si só, que não haja qualquer substrato econômico para que se exija isso, e a razão dele ser justamente eu quero me garantir de que ninguém vai atacar meus funcionários. Isso é ilícito e não pode acontecer. E tomar cuidado, muito cuidado com qualquer tipo de manifestação que seja feita para concorrentes. Qualquer tipo de comunicação, mensagem no WhatsApp, conversa no telefone, exposição em fóruns, conferências, que possam dar a entender no mercado que você está tentando coordenar a sua política ou dar visibilidade à sua política, ou que a transparência das condições ofertadas para a contratação de funcionários é desejável, tudo que possa fazer com que o terceiro entenda de alguma outra forma, ou possa distorcer o que você está falando, pode ser um problema. Então, tomar muito cuidado com qualquer comunicação para qualquer terceiro sobre a sua política salarial, sobre o seu plano de carreira, sobre a política de remuneração de dentro da empresa. Acho que esses são os principais cuidados nesse ponto de acordos. Eu passo agora a palavra para a Dani, que vai tratar mais dos aspectos trabalhistas aqui desse tema, né? Exato. Que, na verdade, está tudo bastante misturado, mas, assim, aqui eu vou tentar abordar um pouco os potenciais desdobramentos que esse tipo de investigação do CAD, enfim, pode gerar para a empresa no ponto de vista, né, no aspecto trabalhista. E a primeira coisa que eu já trago aqui são principalmente nas relações sindicais e associações de empregadores, né, ou associações relacionadas a um determinado setor, que isso é bastante comum, né? E os sindicatos patronais, quem participa das discussões, quem participa das reuniões para negociações coletivas, o cuidado de também, quando for fazer essas discussões, lembrar de tudo isso que a Ana falou, né? Que é todos os cuidados de você não divulgar e não passar detalhes dos seus planos internos de cargos e salários, detalhes, valores, enfim, com relação aos pacotes de benefícios e os pacotes
salariais, de bonificação, incentivos de longo prazo. Uma coisa é você saber e divulgar e ter isso sabido que normalmente se tem lá plano de saúde, é uma coisa comum, né, de você oferecer um benefício. Agora, dar detalhes com relação a isso, dar detalhes de salários, né, dar detalhes, meus gerentes ganham X mil reais, né? Então, você começar a entrar nesse tipo de discussão que, às vezes, pode acontecer quando você está num âmbito, principalmente em reuniões de preparação para negociação de acordo coletivo, né? Então, as empresas se juntam no sindicato patronal, né? Os representantes se juntam para discutir a pauta, para discutir, enfim, os pontos, e eventualmente isso pode surgir. Então, cuidado aí extensível a essas reuniões, a essas discussões. E aqui é mais uma provocação, porque é um ponto de interrogação que vai um pouco em linha com o que a gente falou antes, em relação à divulgação a mercado de companhias abertas, né? Até que ponto também pode depois, lá para frente, aí a gente pensando numa evolução e numa recorrência desse tipo de investigação, até que ponto pode ser tratado essas negociações coletivas como precificação, do trabalho em negociações coletivas? Porque uma coisa aí é um ponto para a gente pensar. A gente, quando fala em negociação coletiva, normalmente a gente está tratando de direitos mínimos, né? E não de limites máximos. Então, essa é uma diferença bastante importante. Uma coisa é você estabelecer qual é o salário mínimo, né? E aí que coloca todo mundo numa base de concorrência mínima igual. Então, isso é um ponto. Agora, a partir do momento que a gente entra em discussões que não é comum, mas que, de repente, pode começar a surgir, ou possa eventualmente surgir, é quando a gente começar a falar em limites máximos, né? E aí, sim, um problema do ponto de vista concorrencial, inclusive, mesmo tendo ali o acordo e a negociação coletiva, com a chancela ali do sindicato, enfim, né? Mesmo registrando o acordo, aqui eu acho que a gente tem que tomar um cuidado bastante grande para não deixar essa discussão ser levada para esse lado de estabelecer limites máximos, né? Então, um ponto aqui para a gente ter atenção. E entra aqui no bolo também a discussão com relação à PLR, né? PLR é acordo coletivo, principalmente quando você firma com o sindicato esse acordo coletivo, você tem uma regra de registrar isso no mediador do antigo Ministério do Trabalho, né? Hoje a Secretaria do Trabalho, e são informações que muitas vezes são confidenciais, e eu sei que muita empresa deixa de seguir com essa regra formal de registrar no mediador, justamente para não dar publicidade de detalhes, porque muitas vezes o acordo de PLR entra em detalhes de faturamento, né, em detalhes mais específicos da empresa. Então, talvez seja um ponto até para a gente eventualmente pensar e discutir como sociedade mesmo, o quanto que não vale a pena a gente repensar a necessidade de publicar esse tipo de acordo em mediador e deixar com um acesso livre para qualquer empresa, porque traz de fato ali, e aí a gente faz um gancho com essa questão do CAD, você dá ali muitas vezes parâmetros para questões concorrenciais. Então, é algo que hoje é uma determinação legal que vai dar de encontro ali, né, é um pouco contrária à questão de antitruste, né? Então, assim, acho que a gente tem um ponto aqui que é um ponto de interrogação, né? Eu estou trazendo aqui mais para a gente pensar como atores aqui do mercado, né? O quanto que a gente precisa tomar cuidado com relação a isso e, eventualmente, até repensar mesmo e colocar em pauta e discutir, de repente, movimentar para mudar, de repente, até o ordenamento jurídico com relação a isso, né? Então, algo que, óbvio, não é... Eu estou me antecipando muito, estou colocando aqui, né? Trazendo para a discussão um ponto que eu vejo como preocupação, na medida em que a gente começar a ter investigações mais estruturadas e mais recorrentes do CAD em relação a essas práticas dentro do mercado de trabalho, esse é um ponto que eu acho que no futuro pode pegar. Eu acho que é um ponto que pode, sim, dar margem para bastante discussão. Embora a gente tenha, né, uma obrigação legal. Então, assim, você tem um contraponto que é uma obrigação legal de divulgação. Aí, partindo para um outro lado, que também é um risco que a gente não sabe como que o Ministério Público do Trabalho vai se manifestar em relação a esse tipo de investigação, né? Um risco de, eventualmente, eles iniciarem ali questionamentos ou investigações
atrelados a essas denúncias do CAD, eventualmente alegando uma precarização do trabalho, porque na medida em que você começa a delimitar ali quais são os valores, ou começa a ter, né, essas combinações de quais são os pacotes que vão ser oferecidos, enfim, se isso poderia eventualmente caracterizar um dumping social, né? Enfim, ali uma prática de precarização do trabalho. E aqui eu estou falando porque uma coisa a gente está discutindo aqui, pensando muito nos cargos altos, né? De discussão de cargos altos. Mas se a gente pensar na empresa como um todo, isso pode acontecer, inclusive, para os cargos mais operacionais, mais baixos, né? Que estão ali, né, na base da pirâmide, então, organizacional. Então, aqui a gente tem que pensar também se, eventualmente, alguma discussão e algum tipo de troca dessas informações não pode afetar, inclusive, essa faixa de trabalhador, onde você vai estabelecer, vamos pagar, então vamos combinar e ninguém vai pagar. Estou aqui, óbvio, exagerando, mas assim, o combinado vai ser ninguém paga acima do salário mínimo ou do piso salarial, e aí todo mundo fica, né, dentro daquela margem. Então, não é, e aí vamos combinar que ninguém vai oferecer um benefício X ou Y, que vai ficar todo mundo dentro daquele mesmo patamar. Então, são pontos que a gente precisa avaliar e levar em consideração se eventualmente não poderia ser tratado pelo Ministério Público do Trabalho, ou até num processo individual, enfim, ou às vezes até pelo próprio sindicato, como uma prática, né, que essa prática de concorrência, né, enfim, essa prática que está sendo investigada está gerando essa precarização do mercado de trabalho de determinado setor ou de uma determinada atividade, enfim. Então, algo aqui para a gente pensar. Oi, Dani. Fábio, acho que você quer falar. Que eu estou vendo aqui que a gente está chegando ao final, próximo às 10 horas, e até para o Elton vai ter que sair às 10 também, que tem outro compromisso, e recebemos perguntas sobre alternativas para os RHs. A gente queria comentar um pouquinho da HR Connection e também abrir para perguntas. Quem puder se estender um pouco mais das 10, a gente fica aqui mais um pouquinho também, tirando todas as dúvidas. Pode ser? Desculpe. Não, claro, claro. Na verdade, assim, muito a gente já conversou, a Aninha já adiantou. O outro ponto só é tomar cuidado com o que a Aninha já falou de, né, tentar monitorar, na medida do possível, a participação desses grupos de benchmarking e avaliar só um cuidado de, eventualmente, ter lá na frente um acordo de leniência, tomar um cuidado para depois o empregado não alegar que ele está sendo coagido a firmar esse acordo e depois mover uma ação. Então, são pontos aí que a gente precisa ter atenção. Sim. Aqui também, se puder resumir. A LGPD, que eu acho que a Roberta já foi adiantando um pouquinho, né, Rô? Exatamente. Aqui, esse último slide, ele tem basicamente algumas conclusões, mas a gente já foi falando um pouquinho, e como eu falei no início, assim, a LGPD é quase uma pincelada nesse assunto, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em remuneração, a gente pode estar falando em dados pessoais, se essas pessoas estiverem identificadas ou for possível a identificação delas. Então, o relatório do CAD, ele não apontou violação à LGPD diretamente, mas é bastante importante a gente sempre ter em mente, né? Todas as vezes que a gente tratar dados pessoais, a gente usar dados pessoais, a gente tomar alguns cuidados, porque a LGPD, ela requer que tenha algum tipo de justificativa, né? Que é o que ela chama de base legal para fazer isso. Então, é importante que as empresas tenham uma política de privacidade, uma política de proteção de dados pessoais para instruir os funcionários de como lidar com essas informações. Então, assim, muitas vezes o RH é uma figura-chave, porque é o RH que lida com as informações dos funcionários. Então, uma empresa, quando ela faz a adequação à LGPD, ela implementa essas políticas, então é importante que seja do conhecimento de todos, em especial do RH. Então, assim, a gente no estoque, quando faz esses projetos, a gente tem um contato enorme com os RHs, a Dani está sempre com a gente nos projetos, então é a área de proteção de dados e trabalhista sempre juntos, e é importante fazer essa diferenciação, né? Quando a gente fala dos dados concorrencialmente sensíveis, não necessariamente a gente está falando de dados pessoais, porque os dados pessoais são só aqueles que se referem a dados de pessoas físicas, mas em algumas situações eles se confundem, são dados pessoais também. E, por enquanto, a gente ainda não tem a aplicação das sanções administrativas, porque a Autoridade Nacional ela foi criada no final do ano passado, agora que ela começou a engatinhar, já indicou todos os membros, as atividades estão começando aos poucos,
mas a partir de 1º de agosto desse ano as sanções já vão poder ser aplicadas, então acho que é mais uma luz vermelha que tem que ser ligada dentro das empresas, mas hoje a gente já tem, por exemplo, ações judiciais que foram propostas com base na LGPD, tanto pelo MP como ações privadas, né? Então, às vezes, ações trabalhistas, elas incluem mais um pedido ali de violação da LGPD. Mas é isso, acho que agora a gente pode passar para as perguntas para encerrar. Obrigada. Antes de passar para as perguntas, eu queria agradecer aqui, acho que em nome de todos, da aula que tivemos. Então, muito obrigado, Ana, Daniela e Roberta. É um tema muito sensível para quem trabalha com recursos humanos e não teve esse background jurídico. É muito, muito importante mesmo, cada vez ter mais essa consciência. Então, aqui o contato. Então, quem tiver maiores dúvidas, queira conversar mais com as meninas, por favor, entre em contato. E também gostaríamos de propor uma alternativa. A gente quer comentar um pouquinho o HR Connection, eu e o Elton, porque muitas dessas dores do benchmark, do dia a dia, aí já, qualquer coisa alguém pode me pedir, eu volto nesse slide aqui, mas opa, deixa eu tirar isso daqui. Apresentar como uma possível alternativa a essa situação dos benchmarks, porque nós que trabalhamos em recursos humanos, diria que semanalmente, mensalmente, recebemos propostas, provocações à liderança, tanto da liderança de RH quanto da liderança demais da empresa, sobre algumas políticas que precisam ser revistas, nomenclatura de cargo, estrutura, próprio cargos e salários. E nessa situação tem tantas grandes pesquisas, então, por exemplo, uma pesquisa grande de remuneração, com uma grande consultoria, feita uma vez ao ano, mas também aqui, mais especificamente, também aquelas pequenas dúvidas do dia a dia. Então, a gente mencionou aqui grupos de WhatsApp. Quem é da área de recursos humanos e participa desses grupos de WhatsApp, sabe que quase que diariamente alguém comenta alguma pergunta. Então, às vezes coisas mais simples, política de viagem, pessoal, vocês têm tal benefício, vocês recomendam tal situação, ou então mesmo agora que tivemos o Covid recentemente, aí mais para quem é de São Paulo, antecipou os feriados, qual a política superior vai fazer a ponte, não vai fazer a ponte, como que vai fazer isso nas indústrias, enfim. Então, os RHs, eles têm essa necessidade de ter uma informação de mercado, de continuar com essas trocas, o que é algo saudável, é importante, em nenhum momento a gente não recomendou essa prática, porém, ela precisa ser feita, como viemos conversando hoje, de uma maneira segura, de uma maneira que não expõe tanto a pessoa física quanto a empresa, é importante em ambos os casos. Relembrar também que o que considera como mão de obra competitiva não é só o seu setor, mas empresas de diferentes setores também podem cair nessa análise. Então, qual que é a proposta, uma alternativa a pesquisas para o mundo de RH? O HR Connect. Então, ele é uma plataforma online onde as empresas se cadastram, elas participam de grupos colaborativos. Então, basicamente, as empresas que hoje estão num grupo de WhatsApp e trocam informações abertas, estão correndo risco, como acabamos de ver, elas têm a sua conta no HR Connect, então, um grupo de empresas cadastradas, onde essa troca de informação ocorre, sim, de uma maneira simples, rápida e segura. Então, basicamente, o usuário tem uma dúvida referente a uma pesquisa de viagens, por exemplo, política de viagens. Ele cria essa pesquisa dentro do HR Connection, de uma maneira super simples, às vezes 2, 3 perguntinhas, monta. Ao longo da semana, as demais empresas que pertencem ao grupo entram na plataforma, elas são notificadas por e-mail, vão entrando na plataforma, respondem a pesquisa, e no final daquela mesma semana, então, digamos que eu abri a pesquisa na segunda, na sexta-feira, já recebo o resultado em formato estatístico, tabulado, não há identificação de quem respondeu o quê, mas sim um relatório estatístico oferecendo, por exemplo, olha, aqui, essa lista de 10 respondentes, 70% tem essa prática, 30% tem essa prática, ou mesmo uma pesquisa de salário para um cargo específico, então, a mediana é esse valor, o P75 é aquele valor. Então, já é uma maneira muito mais segura e efetiva de continuar compartilhando pesquisas, porque a demanda ela vai continuar existindo, a gente sabe. Tanto os nossos superiores quanto outras áreas vão demandar
informação do mercado, e essa informação muitas vezes é rápida, não dá para esperar muito tempo para ter a resposta. Então, é uma alternativa interessante, pois garante a confidencialidade dos dados, é uma plataforma segura, as empresas se cadastram conosco. Então, por exemplo, no grupo de WhatsApp, você responde, aqui é o Fábio da HR Connection. Mas quem garante mesmo que é o Fábio da HR Connection? Ou que nem foi comentado aqui, então todo mundo responde para o Fábio compartilha o relatório, ou seja, o Fábio teve acesso a todas as informações, ele é a parte interessada. Ou mesmo quem garante que o Fábio me dá o retorno, às vezes ele não aparece, enfim. Então, uma série de situações que ocorrem hoje em grupos de WhatsApp, dentro da HR Connection, é uma plataforma otimizada, feita para isso. Então, só destacando algumas funcionalidades, as pesquisas são todas fechadas, então são pesquisas confidenciais, nunca aberto nominalmente o que a empresa oferece. Mercado selecionado, às vezes você está num grupo grande de empresas, às vezes um grupo diversificado, e 30 empresas respondem a sua pesquisa, mas quando você for ver analisar mesmo, dessas 30, digamos que 20 são mais parecidos comigo, tem 10 aqui que são ou muito maiores, ou muito menores, ou de uma região muito distante, enfim. A gente permite você selecionar apenas das 30 respondentes, aquelas 20 que de fato te interessam. E aí você sim processa o resultado e tem uma informação mais apurada. É uma plataforma que garante segurança da informação, tem os usuários cadastrados, então, de fato, é o Fábio da área de remuneração, por exemplo, daquela empresa, que está respondendo, a gente tem um e-mail corporativo da pessoa. Tem demais grupos, então, muitas vezes eu sou de uma empresa, eu sou do grupo, a gente comentou muito aqui, do grupo de healthcare, mas eu sou uma empresa grande do interior de São Paulo, e às vezes, né, é interessante para mim me comparar com outras empresas grandes também do interior, por mais que elas não sejam do meu setor. Então, muitas vezes eu posso ter 2 grupos de comparação que são importantes para mim. Todo o histórico das pesquisas que foram sendo feitas vão ficando na plataforma, então não preciso me preocupar em, legal essa pesquisa, deixa eu salvar aqui numa pasta para não perder. Fica tudo registrado, armazenado na plataforma. E os resultados já vêm todos tabulados, então de maneira automática. Então você também não otimiza seu tempo, não precisa tabular os resultados, correr o risco de alguma tabulação errada. E também, além de tabular, ter que divulgar para as pessoas, porque aqui quem participa da pesquisa já automaticamente vai ter acesso ao resultado dentro da própria ferramenta. Então, aqui um overview geral de uma alternativa, a gente vai ficar muito feliz em explicar melhor a vocês. Já até deixo aqui no próximo slide os meus contatos. Opa! E o do Elton também. Aí, não sei, gostaria de abrir para dúvidas, comentários. Fábio, eu queria só pontuar, acho que tem alguns pontos interessantes aqui, né? A gente ouvia a doutora Ana, a Daniela e a Roberta falando da vontade de ficar aqui um bom tempo ouvindo elas, né? É um assunto novo, é um assunto que a gente sabe que ainda vai ter um desenrolar pela frente ainda, vai ter situações novas que vão acontecer, mas eu acho que é muito importante as empresas se atentarem a possibilidades de saber lidar com o risco. Acho que tudo isso que elas nos trouxeram de informação o risco está inerente ao negócio, mas eu saber mitigar esses riscos, tendo uma orientação jurídica como elas, tendo uma orientação melhor com profissionais que sabem como é que esses assuntos estão sendo direcionados, acabam facilitando muito, né? Então, eu acho que o contato delas como profissional está aqui. A gente teve quase 40 participações aqui nesse webinar, então eu acho que é bem legal porque mostra como é que esse assunto ele está em alta, mostra como é que esse assunto ele ainda está recorrente nas diretorias das suas empresas, então é importante a gente ter profissionais como elas nos respaldando e nos ajudando em relação a isso. E quando você me convidou, né, para participar do HR Connection, eu achei interessante porque a gente tem hoje as consultorias e a gente participa delas, né, como ainda muito caras, vamos dizer assim, sendo bem claro e transparente, né? Você fazer uma pesquisa salarial hoje é um investimento alto, né? E não é que a empresa não tenha que pagar, ela tem sim que procurar respaldos. Mas quais são também outras possibilidades que eu posso manter a confidencialidade, que eu possa fazer
todas essas orientações que a gente viu muito bem aqui da Stosch Forbes, né, na representação delas, utilizando um ambiente seguro. Então, quando você trouxe a ideia do HR Connection, eu acho que veio muito a agradar com esse momento, onde as empresas possam ser preservadas na forma de relacionamento e na troca de informações. Então, eu queria agradecer muito o conhecimento delas por nos ajudar e nos orientar em relação a profissionais de recursos humanos, porque isso, claro, expõe a empresa, expõe a minha pessoa física também. Então, quanto mais a gente está equilibrado hoje falando sobre propósito, falando sobre valores, é importante que a gente esteja orientado num compliance adequado, numa forma de orientar os negócios de maneira adequada e, claro, gerar uma competição saudável dentro do mercado. Então, eu só tenho a agradecer à Ana, que gentilmente abriu aí os contatos, né, através do relacionamento que a gente tem. Aí trouxe a Daniela, trouxe a Roberta agora. Então, assim, eu sou muito feliz de poder estar participando aqui com vocês e ter essa oportunidade de preservar um pouco melhor na forma da gente orientar os resultados de recursos humanos e da área jurídica também. Então, só tenho a agradecer vocês aí. Obrigado, Ana, obrigado, Dani, obrigado, Roberto, obrigado, Fábio. Somos nós, já aproveito para falar aqui no nome de todas, acho que somos nós que agradecemos o convite de vocês para a gente poder participar aqui, poder conversar, porque é de fato um tema que tende a trazer muitas dúvidas, é um tema novo no CAD e acho muito legal a gente poder conversar e pensar em alternativas, como o Fábio apresentou, alternativas que não inviabilizem o negócio, mas que traga a segurança para quem está envolvido, de que não vai ter exposição a qualquer risco, ou que a gente vai conseguir minimizar riscos aqui nas atividades. Exatamente. Quero só agradecer também, adoro esses debates, assunto novo sempre é bom, e eu acho que é um debate mesmo, né? A gente pensar junto, para construir junto as soluções e alternativas e pensar nas melhores formas de mitigar. Então, obrigada. E muito obrigada por todo mundo ter ficado aqui, ter participado. Obrigada, pessoal. Eu adorei o assunto. Eu também aqui estava aprendendo com a Ana, com a Dani. E muito obrigada por tudo. E a gente fica à disposição também, né? Como eles falaram. Exato. Um pedido que foi colocado muito aqui, né, Ana, Dani e Roberta, foi se vocês puderem compartilhar o conteúdo, né, que foi passado aqui. Então, claro, tanto o contato de vocês quanto esse conteúdo a gente vai enviar para os participantes. A gente está vendo muitos comentários no chat aqui, agradecendo vocês pelo excelente conteúdo, pela forma como foi colocado. Então, a gente vai enviar, e assim como nós também, elas estão abertas, né, para ouvir alguma dúvida, alguma consultoria, algo que possa apoiar vocês dentro das organizações a poderem, claro, estarem aí mitigando esses riscos que foram colocados aqui. Isso. Eu tenho o e-mail de todo mundo que entrou aqui conosco, então pode deixar que eu mando o material, sim. Excelente. Agradecemos, então, a todos, né? Desejamos aí um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado por todos poderem participar e, mais uma vez, Ana Paula, Dani e Roberta, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar o conhecimento conosco. Imagina, a gente Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Pessoal. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.